Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador. Bom dia para todo mundo. Hoje é 12 de agosto, hein? Hoje é dia de quê? Qual é a efeméride de hoje? Não sei, gente. Mas vamos lá, vamos tomar um café. Agora em Vitória, gente, essa madrugada fez bastante frio aqui em Vitória, viu? Nós tivemos aqui, eu acho que 17 graus de madrugada, foi a mínima, né? 16. 16 graus. Agora tá 20 graus e são 5 para as 9 da manhã. E em Pedra Azul, gente, a mínima hoje foi 9 graus, com chuva agora em Pedra Azul, que é o lugar mais frio aqui do Espírito Santo, para quem curte um frio, né? E 15 a máxima em Pedra Azul. Pô, frio, tá frio. Para Capixaba, isso aí é gelado, congelado. Mas é bom, né, gente? Eu adoro frio. Vamos dar uma passada rápida aqui nos assuntos do dia, né? Las Buembas de hoy. Tá aí, saiu pesquisa, tá? Pesquisa Ipsos e PEC, 49% concordam que o Brasil deva retaliar o tarifaço do Trump. É o pessoal que não está entendendo nada, né? Vai retaliar, pra você ver o que vai acontecer. E 43% discordam, né? É pau a pau, tá metade, metade, né? Aí tem aqui o Mula ligando para Xi Jinping novamente, conversando sobre parceria bilateral, fazendo novos negócios. Lula continua colocando todas as fichas na China e na Rússia. Vai dar merda, não vai? Vai dar merda. O Haddad tentou ontem uma reunião com Scott Bassett, que é o ministro da economia deles lá é chamado de secretário do Tesouro, né? Mas na última hora o Scott Bassett cancelou a reunião com o Tachad, porque segundo o pessoal ali dos bastidores da Casa Branca, né? Eles querem uma decisão com relação a Magnitsky, do Alexandre de Moraes, com relação a bancos, cartões de débito e crédito, e se o governo brasileiro vai tomar uma decisão de removê-lo da Suprema Corte. Porque, imagina, na sua Suprema Corte existe um juiz que está magnetizado. Gente, a Magnitsky é uma lei acordada de forma bilateral, né, nos Estados Unidos, democratas e republicanos, e também vale na Europa, tá? Também vale lá na União Europeia. Aí lá se chama Lei Magnitsky Global, quando ela é aplicada no mundo todo. É claro que tem países que não aderiram, né? Por exemplo, no Oriente Médio, né, na China, Rússia. Esse pessoal recebe sanções e eles vivem ali naquela bolha deles, né? Fazendo negócios escusos, que é o que o Brasil está pretendendo com essa virada total à esquerda comunista. O Brasil alinhou-se completamente, gente. Infelizmente, é inacreditável um país como o nosso, né? Nos trópicos, um país desse tamanho, conservador, religioso, é um país da direita. O Brasil é um país da direita, né, gente? Você pode dizer que tem 20% de pessoas ali que são, sei lá, comunistas, esquerdopatas e o woke. Você pode juntar uma panelinha assim, vamos botar 20%. Os outros 80% são conservadores, gente. Como o sul do Brasil eu diria, tradicionalmente conservador, né, por conta das imigrações lá de suíços e poloneses, italianos e alemães, né? E o Nordeste que foi colocado como um bolsão de miséria política durante muitos anos, né? Com a Sudene e outros órgãos, né, de ajuda ao Nordeste, por conta da seca também, é claro, né? E a informação demora a chegar lá, mas o Nordeste também é conservador, né? Incrível como a Bahia, né, chegou nesse ponto que está hoje, né, com o Jerônimo lá. Começou com Jacques Wagner, né, são quase 20 anos de PT na Bahia. A Bahia está lá, com o maior índice de criminalidade do Brasil, né, e afundando cada vez mais. E o Lula, que decidiu realmente ficar do lado da Rússia e da China, apoiando a Rússia contra a Ucrânia, ainda chamando o Israel de genocida, olha só, chamando o Trump de nazista, né, com o presidente do partido o presidente do partido PT, presidente que preside o partido do presidente da República, dizendo que o Trump é o maior nazista do século XXI, né,
que você quer? Que você quer? O que você acha que vai acontecer? E tá aí, esse engajamento todo aí, infelizmente, né? E a pesquisa está dizendo que 75% dos entrevistados dizem que esse tarifaço do Trump é motivado por política. É mesmo? São várias coisas, né, gente? É o alinhamento do Mula com China e Rússia, Venezuela, Nicarágua, só porcaria. Iraque, Irã, Hamas, Hezbollah, Houthis, Iêmen. A tal moeda dos BRICS, que o cara quer fazer uma moeda para combater o dólar. Por que que nós temos que... Por que que o mundo tem que negociar com o dólar? Por que será? Cara, o cara, além de tudo, é burro, né? Ou é burro ou ele tem essa retórica comunista para jogar para a plateia dele. Mas a plateia dele é desse tamanho, gente. Você vê que ele vai a qualquer lugar para fazer algum comício ou vai para alguma reunião, não vai ninguém, não acontece nada, não aparece ninguém. Ele teve um encontro agora marcado na semana passada, que ele chegou, acho que foi no Maranhão, não foi? Não tinha ninguém lá, gente. Ninguém, não apareceu ninguém para ver o Mula. Ninguém. Tinha um ônibus lá com o pessoal do pão com mortadela. Um cara que não tem apoio, perdeu completamente o apoio. E lá no Supremo Tribunal Federal, que era digamos, a bengala do governo do Mula e do Tachad, da Crazy Hoffman, o Supremo também está ferrado agora com essa lei Magnitsky aí, com esse aperto da remoção de vistos dos ministros, e eles estão ali em polvorosa, não sabem o que fazer, né? Mas o que o Trump quer, né, e que o Jason Miller já falou, que é o dono do Getter, assessor para assuntos aleatórios do Trump, falou que só quando o Bolsonaro estiver livre, né, e o Brasil assumir que PCC e Comando Vermelho são entidades maléficas de narcotraficantes e terroristas, né? E quando esse julgamento do 8 de janeiro do golpe de Taubaté for encerrado definitivamente, for todo mundo devolvido para casa. É um absurdo, né? O que acontece, por exemplo, com os reféns do 8 de julho lá em Israel, que estão lá na faixa de Gaza, a mesma coisa Alexandre de Moraes faz com essas pessoas que estão presas até hoje lá em Brasília. É um absurdo, né? Mal comparando, claro, desculpem a comparação, mas mal comparando é tortura, que a gente pode chamar de tortura, né? Só que uma tortura é muito mais bizarra do que essa que a gente está vivendo. Mas essa também, esses réus do dia 8 de janeiro também são pessoas que estão sendo torturadas, além do Felipe Martins, do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. E o Lula tomou essa decisão aí de que vai alinhar-se realmente agora definitivamente com Rússia e China, inclusive aumentando, né, a parceria bilateral, né? Trataram ainda da guerra com a Rússia, dos BRICS, da COP30, do G20, essa COP30 que pelo jeito vai ter que sair de Belém, porque Belém não comporta. Belém precisaria de 52 ou 59 mil leitos, e parece que tem 20 mil. Com esses tais 6 navios transatlânticos que estão sendo arrendados, né, para servirem de hotel por uma fortuna incalculável, imagina o tanto de dinheiro. O Lula já tinha mandado 4 bilhões de reais para Belém. Sabe lá o que não está acontecendo. Imaginem, gente, as licitações maravilhosas. Acho que nem é licitação, né? É meter a caneta e mandar comprar, mandar alugar, e que se dane. Manda alugar o prédio todo do hotel, que é 2 milhões de dólares. É isso aí, gente. É só roubalheira, cara. Você vê, você faz assim, você tenta fazer um quadro do que é esse governo do PT. 3 anos de governo do PT. O que é? Não é nada. Nada, não é nada. E você vê que nós não temos economia para brigar com ninguém. A gente só tem economia para ficar de 4, enquanto essas potências aí, como potências, né, Rússia e China, ditam as normas e as regras, né? Inclusive com aquele avião russo aterrissando aqui em Brasília ontem, um avião que está também sancionado, não pode aterrissar na União Europeia, não pode aterrissar nos Estados Unidos, no Canadá, Grã-Bretanha, mas é um avião russo que aterrissou misteriosamente ontem no Aeroporto Internacional de Brasília, né? Sabe-se lá o que esse avião russo trouxe ou o que é que ele vai levar de volta para lá. Assim como aquele avião da Janja, né? Aquele avião em que Janja voou sozinha para a Rússia. Que coisa esquisita, hein? A esbanja num avião de carga sozinha. Sozinha assim, né? Com a comitivazinha dela, mas sem outras autoridades. É muito esquisito isso aí, gente.
É isso, esse é o governo que nós colocamos no poder, que você que fez o L, cartinha da democracia, você que dizia que Bolsonaro não, ele matou 700 mil pessoas pessoalmente, ele tocou fogo na Amazônia, ele está exterminando os elefantes e as girafas amazônicas, né? Tá aí. É isso aí. E a vacina, hein? Caraca, gente. E a vacina? Ah, Bolsonaro não comprou vacina. Não. Você se vacinou com o quê, caceta? Quem comprou? Lula na cadeia comprou a vacina? Agora tá aí, gente. O que aconteceu é que essas vacinas todas são todas mentirosas. Eu tomei 4. Me arrependo. Nossa, como eu me arrependo. Mas eu tomei 4 porque foi pressão da família. Primeira pressão governamental, né? Se você não vacinar, você vai perder o CPF. Lembra disso? Eles vão cancelar seu CPF. Cancelando o CPF, você não emite nota, trava a conta bancária. Aí a gente ficou com medo, porque era isso que a TV Globo, que a Globe transmitia todos os dias, né? Essas ameaças do governo, né? Aí a segunda vacina que eu tomei foi porque tinha uma viagem marcada para São Paulo e existia também a ameaça. Se não tiver vacinado, a segunda dose, você não entra no avião. Você vai perder a passagens. Aí você acaba sendo obrigado, né, gente, a se vacinar. Mas eu me arrependo amargamente. Mas é isso, Mula. Isso aí, cara. Você realmente, hein? Maravilhoso. Agora foi o que disse o professor Olavo de Carvalho em 2020. Para salvar o Brasil desse bolivarianismo da América Latina, só mesmo a lei Magnitsky, né? E agora a gente está nesse impasse. E o Lula indo pedir arrego lá pro Xi Jinping. Isso aí, pessoal. Nós estamos no caminho certinho, hein? Que democracia. Maravilhoso, né? Vamos em frente, gente. Ou então a gente pega o passaporte e vamos embora para o aeroporto, porque a saída talvez seja o aeroporto mesmo. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.